Olá, me chamo Brasil Júnior, sou estatístico aqui da Gerência de Ensino e Pesquisa. A gente vai conversar hoje no vídeo sobre coleta, tabulação e análise de dados. Espero que vocês gostem. Abraço. Então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre coleta de dados, tabulação e análise de resultados. A primeira coisa que você tem que entender é o fluxo da pesquisa, certo? A gente tem a etapa da análise estatística, que basicamente contempla esses 4 pontos: coleta de dados, tabulação de dados, análise de dados e, por fim, a apresentação de resultados e a tomada de decisão. Existe uma parte anterior a essa parte da análise estatística, que é a parte de planejamento da pesquisa. A gente não vai tratar nesse vídeo, mas ele existe, certo? Etapas como a definição da pergunta, método, tipo de estudo, as variáveis que se vão analisar e assim por diante. A gente não vai tratar nesse vídeo, a gente vai tratar nesse vídeo mais da parte pós-planejamento, que seria a parte da coleta, tabulação, análise de dados e a apresentação dos resultados. Falando inicialmente de conceitos iniciais, a gente começa sempre com a ideia de população e amostra, certo? População é um todo, certo? É toda a população, é todo o grupo de indivíduos que você deseja estudar. Exemplo de população: população brasileira, 280 milhões de pessoas. Só que você tem que ser um pouco mais específico para a sua pesquisa. Você vai trabalhar com pacientes diabéticos, então a população seria todos os pacientes diabéticos. Sendo mais específico ainda, você vai ter a população, você quer estudar pacientes diabéticos atendido no hospital terciário no Ceará. Então a sua população seria todos os pacientes diabéticos atendidos num hospital terciário no Ceará. Então a população seria um conjunto de indivíduos escolhidos através de critérios de inclusão e de exclusão. Tá certo? Então você delimita a sua pesquisa, a sua população, delimita quem são os pacientes que você vai estudar, para daí você ter a sua população. Baseado nessa população, a gente extrai uma parte dessa população. E essa parte da população a gente chama de amostra, que seria um subconjunto. Na prática, não é muito difícil você coletar dados de todos os indivíduos. Até porque na prática clínica você tem muito absenteísmo, você tem muito falta de pacientes, você tem muita perda de segmentos, você acaba perdendo pacientes, você não consegue pegar o todo. Então você pega sempre uma parte desse todo, que seria uma amostra. E baseado nessa amostra, você calcula lá os testes estatísticos, as estatísticas descritivas, para você extrapolar esse resultado que você achou na amostra para a população. Na população e na amostra, a gente consegue fazer estatísticas descritivas, que você descreve quem é a população, você traça o perfil dos pacientes, você enxerga quem são as pessoas que você está estudando. E nesse momento inicial, você também vai avaliar a consistência dos dados e vai ter noção do que você vai enfrentar na sua pesquisa. Na amostra, a gente vai fazer a extrapolação, que seria por meio de estatísticas inferenciais. E aí a gente ia estimar a média da população, ia estimar a mediana, a variabilidade, que teria o padrão e a variância. Ia fazer testes estatísticos para comparar o grupo A com o grupo B. E através do dado dessa amostra, confirmar que o grupo A e o grupo B são de fato diferentes como um todo. Se você tem dados populacionais, ou seja, você pegou todos os dados da população, não faz muito sentido você fazer estatística inferencial, porque você tem todo já. Então, o que você coletou na população é o que é. Se a sua população é composta por 10 pessoas que tem uma doença rara e você sabe que não existe mais nenhuma outra pessoa com essa condição, aquilo que você encontrar de estatística ali naquela população vai ser, você não precisa extrapolar nada, você não precisa estimar nada, certo? Aquilo é o que é. É claro que você pode estabelecer critérios de extrapolação para eventuais pessoas que surjam no futuro com esse diagnóstico, mas
aí a gente estaria partindo do pressuposto que esses pacientes que você tem não seria a totalidade de pacientes existentes, tá bom? Continuando aqui, a gente fala um pouquinho de como extrair essa amostra. A gente tem dois processos. A gente tem um processo de amostragem, que é como você vai coletar esses dados, e tem o processo de cálculo de tamanho da amostra. O cálculo do tamanho da amostra, por vezes, as pessoas pensam que é estabelecer um número qualquer, é simples, é fácil. Você vai lá na internet, bota numa calculadora que tem online, ele vai lhe vomitar lá um número específico que vai validar toda a tua pesquisa. Não é assim, certo? Tem que ter muito cuidado. Existem diversos métodos para você calcular o tamanho da amostra. E esse método, essa escolha desse método vai depender de alguns fatores, tais como a variável de resultado, qual é a natureza dela, se tem natureza dicotômica, discreta, contínua, se é uma variável ordinal. Vai depender também do tamanho do efeito esperado. O que seria o tamanho do efeito? O tamanho do efeito seria o quão diferente você espera que os grupos sejam, certo? Isso quando estou comparando grupos. Se eu tenho um grupo que tem aqui, está fazendo uso de um medicamento específico, medicamento novo, a droga A, versus um medicamento que usa a droga padrão. Então você tem a droga padrão, que seria a droga B, e tem a droga de intervenção que você está testando, que é a droga A. Então a droga A na pesquisa de base ela foi muito eficiente, então você espera que ali tenha um efeito considerável, efeito médio, ali, um bom efeito. Isso é essencial para que você possa estabelecer o tamanho da amostra. Eu vou dar um exemplo aqui que sempre eu dou esse exemplo. Você vai calcular a diferença de altura de atletas. Então você tem atletas do vôlei e do basquete. É todo mundo grandão, todo mundo alto, ali por volta de 2 metros de altura. Então você precisa de muita gente, de muitas seleções de vários países para você tentar estabelecer aí uma diferença, porque a altura das pessoas são muito parecidas. Então você espera um tamanho de efeito pequeno nessa diferença. Já quando você vai trabalhar com a altura de atletas de ginástica olímpica e de basquete, você tem pessoas de 1,5 m contra pessoas de 2 metros. Então a diferença é muito grande. Então você não precisa de tanta gente assim para poder afirmar que de fato a altura desses atletas são diferentes. Então essa é a ideia. Se você espera que a diferença seja muita, seja grande, o tamanho da amostra vai ser pequeno. Se você espera que a amostra, essa diferença seja reduzida, seja pequena, a amostra vai ser maior. Você também tem a técnica estatística empregada, e aí é o método de teste que você vai utilizar, o que você quer fazer. Se você quer apenas comparar grupos, é uma técnica de amostragem, de cálculo de amostra. Se você quer ver a existência de correlações, é outro método. Se você quer comparar diagnóstico, é outro método. Então vai depender do que você quer fazer. E também vai depender da prevalência do fator prognóstico. Isso quando for o caso. Se você tem uma prevalência muito baixa, talvez você precise de um N maior para até que esses casos apareçam na tua amostra, que você possa assim tomar uma decisão. As fórmulas, a parte de fórmulas simples como essa daqui, até fórmulas um pouco mais elaboradas como essa. Existem outros tipos que são só exemplos. Eu trouxe aqui para vocês aqui também alguns links, né, que você talvez possam te ajudar. Esse link aqui, ó, é da Universidade de Vanderbilt. É muito bacana para você calcular a amostra. Esse também é um link, esse CleanCalc. Ele é bem completozinho, bem didático, bem intuitivo, então é tranquilo de você fazer. Tem um software que é esse GPower. O GPower é um software, está errado aqui a versão, certo? É 3.1.9, não 0.8. É um software bem completo, ele é ideal para você fazer cálculo de amostra em ensaios clínicos ou qualquer outro tipo de estudo que você compare coisas. Ele faz tanto a cálculo de amostra a priori como a posteriori, que seria o cálculo do poder da amostra. E tem um livro que é muito bacana, que é esse livro aqui, ó, Dimensionamento de amostra para estudo na área de saúde. É um livro muito bacana, ele
traz também algumas planilhas para fazer cálculo de tamanho de amostra já automático. É muito legal. A leitura é boa, a leitura é simples, então vale a pena ler. Falando aqui um pouco mais que você já calculou a amostra, então a gente vai começar a coletar o dado em si, né? Como é que eu extraio essa informação? É a primeira coisa. Essas informações são extraídas na prática por meio de revisão de formulários, entrevistas, revisão de literatura e experimento. Basicamente são essas as formas que você extrai informação. Hoje em dia já existe a história do Open Data, né? Então existe um incentivo que os dados das pesquisas sejam abertos para que outros pesquisadores possam lá fazer testes e análise de outros dados. Também talvez seja um método de extração de dados, mas eu não trouxe aqui porque tem outros pontos a serem estudados antes disso. Aqui no hospital a gente tem o SAMI que cuida, né, que é o detentor da guarda e da preservação do prontuário. Lembrando que o prontuário é do paciente, certo? O prontuário não é do hospital, o prontuário é do paciente. O hospital apenas guarda e preserva esse prontuário médico. Para você ter acesso, é necessário que você tenha parecer do comitê de ética e você requerer via e-mail com esse e-mailzinho aí que está na tela, tá bom? Então assim, o prontuário é do paciente, não é do médico, não é do enfermeiro, não é do hospital, é do paciente. O hospital apenas guarda esse prontuário. A gente tem que ter cuidado hoje em dia com o LGPD, que já existem punições mais severas, principalmente punições financeiras, multas, para quem compartilha dados pessoais sem autorização do paciente. No caso aqui do participante de pesquisa. Então, muito cuidado com isso. Como a gente constrói esse instrumento de coleta? O instrumento de coleta ele tem que ser lógico, inicialmente, certo? Então, a gente tem que ter uma ideia de quais são as perguntas e qual é o objetivo da nossa pesquisa para a gente construir um instrumento, certo? A gente tem que ter ideia das hipóteses da pesquisa que a gente quer estudar, da população a ser pesquisada, do método de análise de dados escolhidos ou que serão disponíveis. O que seria isso, basicamente? Você vai fazer um instrumento de coleta, se você for fazer um instrumento de coleta aqui no nosso hospital, nosso hospital é um hospital que recebe pessoas de todo o estado, de todo tipo de idade. Então, é um hospital público, então a gente pressupõe que são pessoas mais carentes. Então, você não pode fazer um instrumento de coleta com a linguagem um pouco mais técnica. Tem que ser uma linguagem que o paciente possa entender. E não só o paciente. Um paciente é por vezes carente, que tem uma escolaridade baixa, então você tem que adaptar a ele, tem que ser claro. Ou por vezes você faz pesquisa em crianças, a criança tem que ter noção do que você está perguntando. Então, se o instrumento for muito técnico, ele não vai ter ali a resposta sincera do paciente, porque ele não vai nem entender o que você está falando. Em relação às hipóteses da pesquisa, você tem que saber o seguinte: se eu estou comparando um pré e um pós-intervenção, exemplo, você tem lá os pacientes que estão usando insulina. Você percebe que há uma deficiência ali a ser solucionada. Então você vai trabalhar uma intervenção educativa para sanar aquela deficiência e aí reavaliar. Então você tem um momento pré, faz uma intervenção e tem um momento pós. Você tem que, evidentemente, coletar dados pré de como essa coleta, essa administração da insulina está sendo feita, faz a intervenção e coleta pós. Então você tem que ter a informação da Dona Maria no pré, como ela fazia essa administração da insulina, e também tem que ter a informação da Dona Maria pós. E tem que ser identificado, não tem jeito. O que por vezes acontece é que você coleta o pré, não identifica, faz a intervenção e coleta o pós, não identifica. Então não tem como eu saber quem melhorou, quem piorou.
eu tenho que saber um todo, e por vezes isso não é suficiente. E muitas vezes, em estudos que tem uma intervenção, você não calcula nem o pré. Então tem que ter esse cuidado. Se você vai fazer uma intervenção, é necessário você ter informação pré-intervenção, certo? Isso é essencial. Estou falando óbvio aqui, mas toda semana eu recebo alguém que fez uma besteira dessa. Então muito cuidado. Em relação à população a ser pesquisada, é aquilo que eu já falei. Quem é a tua população? A tua população, você vai fazer uma avaliação do burnout em residentes multiprofissionais. Você pode usar a linguagem técnica, todo mundo tem aí no mínimo e superior. Então eles entendem mais do que você está falando. Agora, se você vai avaliar na geriatria, exemplo, já são idosos, por vezes idosos já ali no processo inicial de demência, ou com algum déficit cognitivo, você tem que ter um pouco mais condescendente na sua técnica aí na hora de fazer o seu instrumento de coleta. Tem que ser um instrumento claro, simples, por vezes visual, para que ele possa assim dar uma resposta coerente e que você possa ter uma pesquisa verdadeira e um resultado melhor. Tá certo? Tipo de questões, basicamente tem questões abertas, que é aquilo que você escreve, peso, 70 quilos, altura, 1,70, tempo de doença, 20 anos, são perguntas abertas, certo? Múltipla escolha, ali, raça, preta, branca, indígena, e assim por diante. Dicotômicas, fuma, sim, não, se bem que o fumo tem até o ex-fumante, né? Então, tem diabetes? Sim, não. Tem hipertensão? Sim, não. Dicotômica, duas opções. Principais erros do instrumento de coleta. Já falei alguns aqui, mas vou repetir. Diferença devido a fatores pessoais, passageiros e situação. Ou seja, o cara está aqui, vai acompanhar, vai fazer uma pergunta ao acompanhante de um paciente internado na UTI. Aí você vai lá, meu irmão, o paciente dele acabou de ter 3 paradas. E você vai lá perguntar ao cara, o cara está nem pensando direito. Então, muito cuidado com isso. Ou então você vem aqui uma pessoa que esperou 6 meses uma consulta médica e porventura no dia da consulta dele foi um feriado no hospital, faltou energia e ele teve que ter reagendado essa consulta. E aí você vai fazer uma entrevista com ele, vai estar pé da vida e ele vai falar um monte de reclamação dele, por vezes nem pensando, vai querer apenas falar mal. A má adequação das perguntas ao nível cognitivo do entrevistado e falta de clareza. Eu já falei, você tem que ser claro no que você quer. A gente, por vezes, você faz uma pergunta ou você elabora uma pergunta, quando você coleta toda a informação, quando você vai analisar a pergunta, você vai entender que aquela pergunta não era o que você queria perguntar. Então, fez uma pergunta, fez um questionário, faz um teste, cara, com os amigos, faz um teste com as pessoas, faz um teste com parentes, pessoas que vão ter mais ou menos a característica ali das pessoas que você vai analisar. Ou então faz até um teste mesmo, um piloto ali com 10, 15 pessoas, para você tentar entender quais são as dificuldades da informação e aí tentar entender se o teu instrumento de coleta de fato consegue te fornecer aquilo que você queria. E a gente vai falar um pouquinho aqui de tabulação. A tabulação a gente vai falar um pouquinho hoje, mas a gente vai ter um momento específico mais à frente falar sobre de como de fato você vai fazer a tabulação. Vou falar hoje dos principais erros para a gente ter uma noção aqui. Principais erros, a gente tem aqui são dados reais já de pesquisa que passaram por mim, eu estou mostrando a vocês aqui. A gente tem aqui a primeira coluna, pacientes, depois vem sexo, altura, óbito e glicemia. Pacientes é o ID do paciente, 1, 2, 3, perfeito aqui, sem problema nenhum. Sexo, a gente tem masculino, feminino, tem um F, tem um M e tem um H aqui. Primeira vez que eu vi isso, quando chegou para mim, esse banco de dados, masculino e feminino, ok, né? F de feminino, beleza. M de masculino e H, hermafrodita, né? Foi o que eu pensei. Mas aí o pesquisador disse que não, o H era de homem. Aí eu disse o M é de mulher. Eu disse, isso está confuso, né? Então ele teve que reconfigurar isso aqui e padronizar isso.
Então, pessoal, que for masculino é masculino, feminino é feminino, que é masculino com M maiúsculo, tem que ser tudo com M maiúsculo, feminino tudo com F maiúsculo e assim por diante. Ah, Brasil, eu preciso colocar em número, não é melhor? É uma opção de padronização. Se você colocar tudo masculino e feminino tudo igual, padronizado, não tem problema nenhum. Mas a questão é que você não pode ter letra minúscula, letra maiúscula, você tem que ser tudo igualzinho, tá certo? A altura, 1,63 metros, 170 centímetros, 180 centímetros, 1,75. Então aqui a gente tem problemas aqui, dois problemas específicos. Unidade de medida diferente, certo? Metros e centímetros. E a gente tem número misturado com letra. Ou você não coloca, quando é número, você não coloca a unidade de medida aqui. É tudo número e tudo a mesma unidade de medida. E a unidade de medida você bota aqui em cima. Óbito, a gente tem óbito sim. Março de 2015, sepse. Não alta, sim, falência hepática, sim, a data e transferência. Você tem a coluna aqui, óbito, você tem três informações aqui. Se morreu ou se não morreu, a data e a causa, certo? Isso está errado. Cada coluna, uma informação. Óbito se não, data do óbito, causa do óbito. Ok? Cada coluna informação. Não bote na mesma coluna, numa variável, duas informações. É apenas uma informação. A glicemia, ó, ela tem 90 maior que 300, 100 dividido por 120, né? 120 menos 130, 500. Isso aqui chegou para mim dessa forma. E disseram assim, calcula a média, não tem como, né? Isso aqui eu vou logo dividir. Então você tem que ter cuidado. Então esquece símbolos, esquece diminuição, uma informação por variável. Então aqui seria o que seria o mais correto. Então, pacientes 1, 2, 3, 4, 5, perfeito aqui. Sexo padronizado, não necessariamente precisa ser em número, mas precisa ser padrão. Então, o Emão aqui, o Fão aqui. Então, M maiúsculo, F maiúsculo, do começo ao fim. A altura em centímetros, somente números permaneceu. Essa coluna aqui de óbito foi dividida em três, óbito sim, não, data do óbito e causa do óbito. E a glicemia não pode vir com esses símbolos aqui. Ah, Brasil, mas se a máquina só funciona até 300, aí você com seu orientador vai definir como você vai expressar valores que a máquina chegou ao máximo. Em relação à análise de dados, a gente vai falar aqui bem en passant, mas para você ter uma noção. Basicamente você expressa os dados que você coletou em estatística descritiva, né? Você vai resumir esses dados em valores únicos para que você possa aí ter uma ideia do todo da população. A média é aquilo que você já sabe o que é. Soma todo mundo e divide pelo número de indivíduos. A média, simples, desde lá do primário. A mediana já é o valor central. Você estabelece, organiza os pacientes dos valores menores aos maiores, ou seja, ordena eles do menor ao maior de forma decrescente, ou crescente na realidade, né? Não decrescente de forma crescente. E você pega aquele elemento central ali, do meio, que vai dividir a população em 50% abaixo desse valor e 50% acima desse valor. A moda é aquele valor que mais se repete, é aquele valor que a maioria das pessoas tem, tá certo? A migas de posição, que seria aí o percentil, certo? A gente tem a mediana, uma miga de posição também, que seria o percentil 50, aquele indivíduo que está ali nos 50% da população. A gente pode ter o percentil 10, que seria aquele indivíduo que teria 10% da população abaixo dele. A gente teria o percentil 25, que seria aquele indivíduo que teria 25% da população abaixo dele. Esse percentil 25 também é conhecido como primeiro quartil, e assim sucessivamente, certo? A gente tem aqui a variância, que é uma medida de dispersão, que ela avalia o quão dispersos são os dados, ou seja, o quão distante da média esses dados são. A gente tem um desvio padrão, que seria a raiz quadrada da variância, que a gente teria uma medida mais palatável ali, uma medida na mesma unidade de medida da média. Então eu teria um grau de dispersão ali em relação à média mais padronizado e melhor de entender.
E a gente tem um intervalo interquartílico que também seria uma medida de dispersão, só que é uma medida de dispersão menos afetada por valores atípicos, ou seja, valores muito extremos ali, ou muito altos ou muito baixos. O intervalo interquartílico ele varia ali do percentil 25, que seria aquele indivíduo que seria o 25% das pessoas abaixo dele, até o percentil 75, ou seja, 75% das pessoas seriam abaixo dele, certo? Então teria 50% dentro do intervalo interquartílico. Esse intervalo interquartílico ele é uma medida também é uma medida de dispersão semelhante ao desvio padrão, porém menos sensível a valores extremos, tá bom? Como você faz inicialmente no estudo, você estabelece uma tabela de baseline, isso é padrão. Eu vou apresentar o meu leitor, o leitor do meu artigo, quem são as pessoas da minha população, quem são as pessoas da minha amostra, no caso. Então eu trabalho com a tabela de baseline. Uma tabela de baseline não necessariamente ela precisa ter P. Em regra ela nem tem, certo? Mas não é errado você colocar que você antecipa alguma coisa, mas não é necessário ter um valor de P aqui para comparar. Então eu tenho dois grupos aqui de indivíduo, um grupo aqui com esse HPPM aqui e um grupo controle, certo? Então a gente tem aqui um grupo dessa pressão aqui, um grupo controle. A gente estabelece aqui quem são as pessoas, né? Sexo feminino. No grupo de intervenção, 38 pessoas das 59, 64% delas são do sexo feminino. É evidentemente que o complementar ali 35,6 é do sexo masculino, certo? No grupo controle a gente tem valor semelhante, 35 pessoas, 56,5, um pouquinho menos de porcentagem em relação às mulheres do grupo controle. A idade, 56 anos no grupo médio, 56 anos no grupo no intervenção, versus 61 anos no grupo controle. Então aqui você começa a estabelecer quem são essas pessoas. Quem é? A educação é a mesma, semelhante. A massa corporal, semelhante. E assim por diante. Brasil, você está dizendo que é semelhante. Você fez algum teste? Não, não é necessário fazer teste. Certo? Clinicamente, você tem que ver se na clínica isso é relevante. Se menos de um ponto aqui de IMC é importante, certo? Se aqui de 24% com menos de 5 anos de hipertensão é relevante quando comparado a 26%. E assim por diante. A gente tem aqui a tabela de dados, que aí eu já tenho um valorzinho de P lá no final, que a gente vai comparar isso. Então, aqui já é uma tabela de comparação. Pode ser uma tabela de baseline? Pode, aí você vai decidir. Então a gente tem um total aqui da amostra, uma coluna do total da descritiva. Então, no geral, tem uma população com 57 anos de média. No não normal, no abnormal, temos 63 anos, no normal 56. Então já tem uma diferença de idade considerável e o Pzinho foi significativo. O P, ele é ali que vai dizer se os grupos são ou não são diferentes. É o P-valor, o número mágico da estatística ali, né? Se ele for abaixo de 0,5, você vai afirmar que o grupo abnormal e o grupo normal é diferente, tá bom? Em relação à medida que você está analisando. Então, se o P-valor for menor que 0,05, se estiver em 13 casas decimal 0,050, os grupos que você está estudando são diferentes em relação àquela variável. O valor de P é um valor limite, certo? Então, qualquer valor de P abaixo de 0,05 vai afirmar que os grupos são diferentes. Tá certo? Então, a gente tem aqui, continuando, diferente daquela anterior, a gente tem aqui agora o masculino. Então, 30% das pessoas no total da amostra são do sexo masculino. E é bem dividido aqui, 36% no grupo abnormal contra 30% no grupo normal. O IMC, 30%, 30,8% de IMC em média, nos grupos bem semelhantes, tanto que o B não deu significativo. Tá certo?
E aqui sucessivamente. Uso de álcool acima de 30 dias, 8% no global, 10% e 7% nos grupos, bem semelhante. Então, essa é a tabelinha padrão de um artigo científico. E você vai ler como? Sempre buscando verificar a população, população como um todo no geral global, e ver se isso diferencia nos grupos, ou em relação ao percentual ou média. E isso vai ser confirmado pelo valor de P. Então aqui, ó, ANG escolaridade, eu tenho aqui no geral 30% aqui, 29% abaixo de 4 anos e 70% acima de 4 anos. Quando eu vou por grupo, essa diferença já é maior aqui. Ó. No grupo não normal, eu tenho a menor escolaridade. Eu tenho 44%, então saiu de 30 no geral para 44 no grupo. E no outro grupo é 26. Então você tem um abismo aqui, ó, entre um grupo e outro. Certo? 44 versus 26. Por isso que o pezinho, ó, deu valor abaixo de 0,05. Tá bom? E é mais ou menos assim que você vai analisar, é mais ou menos assim que você vai construir uma tabela. Existem outras formas, mas essa aqui é a mais padrãozinha, bonitinha, simples, clean, certo? Bacana. O teste de hipótese seria você testar grupos. Você quer saber se o grupo A, ali no caso anterior, se o grupo intervenção difere do grupo normal. Essa é a sua hipótese. Você vai testar e vai achar um valor de P lá. Procedimento: estabeleça a hipótese. Definição do nível de significância é o alfazinho, o erro do tipo 1, que é você afirmar aquilo sendo verdadeiro, dado que ele não é. Ou seja, afirmar que um grupo é diferente, dado que ele não seja diferente. Isso é um erro tipo 1, que a gente chama. E na saúde, o padrão é 5%. Você vai ter que escolher o teste e vai ter que calcular aí a estatística. Você vai calcular? Não, o programa estatístico calcula para você. Não precisa calcular na mão, certo? O valor de P. O valor de P, existe uma ideia de que teu estudo só tem valor se o P for significativo. Se não for significativo, não vai ter valor, certo? Então, isso não é bem verdade. Em 2017, teve esse estudo aqui que queria fazer com que o valor de P caísse de 0,05 para menor que 0,005. Isso foi referenciado por 72 pesquisadores, certo? Isso aqui foi um tiro na maioria dos pesquisadores, porque já é difícil achar um P menor que 0,5, mas menor que 0,005. Isso correu pela aparição do Big Data, né? Então, quanto maior o número de dados, mais precisão você tem, então o valor de P vai ser menor cada vez, e por vezes isso não reflete a realidade. Mas aí, logo depois, 800 pesquisadores disseram assim, não é bem assim. O valor de P, ele permanece 0,5, mas ele não é mais importante. A gente tem que olhar não o P isolado, a gente tem que olhar também o tamanho de efeito. Então, o P por si só, ele não é o teu fiel da balança. Ele é um referencial. Ele tem que ser olhado em conjunto com o tamanho do efeito que a gente já falou lá no começo. Tinha um slide aqui que não veio aqui, mas eu me desculpo por isso. Que ele tinha todos os testes estatísticos que você pode imaginar. Certo? Então não é tão simples assim você escolher o teste. Existem diversas técnicas e diversas situações que você vai escolher o teste estatístico apropriado. Basicamente é o seguinte: se você está comparando grupos e a tua variável for uma variável contínua, exemplo, o teste, você vai calcular o IMC, uma hemoglobina glicada, um valor de pressão, uma taxa de filtração glomerular. São valores numéricos, você vai comparar entre dois grupos, você vai usar um teste T ou um teste de Mann-Whitney, né? O teste T se o dado for normal, o teste de Mann-Whitney se não for normal. Se você tem valores, quer calcular a prevalência ali de fumantes e não fumantes em dois grupos, você vai usar um teste Q quadrado ou um teste exato de Fischer. Se você quer ver a concordância de dois diagnósticos, você vai ter o teste de capa.
Se você tem uma regressão logística, aí você vai ter um teste de Q² de Wald e assim por diante. A escolha do teste estatístico ele não é tão óbvio assim, mas ele não é tão difícil também, certo? Você tem que ter algum cuidado e tem que ter alguns critérios. A maioria dos programas de estatística, software, ele já te direciona para qual tipo de teste você vai utilizar, tá certo? Mas não se preocupe muito com isso agora. Se preocupe sim em entender e saber o que você quer de uma análise estatística, tá certo? Bem, esse foi o meu recado. Espero que tenha ajudado a clarear alguma coisa. Isso não não é, como é que eu posso dizer, toda a estatística, é apenas o início para você entender o que pode ser feito e como vai ser feito. A gente tem um segundo encontro que eu vou falar bastante sobre tabulação de dados e sobre a história do REDCap, que é a parte inicial e principal da tua pesquisa, porque a estatística não é reciclagem, entrou lixo, vai sair lixo, então você tem que trazer bons dados para que a gente possa ajudar vocês a analisar bons resultados, tá certo? Esse foi o meu recado, espero que tenha ajudado a todo mundo, prazerzão e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.